Senhor Deus, eterno Pai, hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, eis-me aqui no meu secreto com o Senhor, pedindo que o Senhor esteja vendo as sementes que temos plantado ao longo da nossa caminhada e também esteja com os olhos atentos a todos aqueles que estão plantando ao nosso redor, que possam ter a sua colheita abundante à medida do plantio das suas sementes. Pai, o Senhor é Deus querido que nada passa desapercebido aos seus olhos. Senhor, nesta madrugada de um novo dia, estou aqui no meu secreto enquanto muitos dormem. Outros estão pensando nas atitudes que tomaram. Outros estão imaginando planos e projetos em que o Senhor não concorda, porque as atitudes foram más. Pai, diante do céu e da terra, eu clamo para que o seu poder esteja sondando todos nós, onde quer que estejamos localizados no planeta, porque de ti nada se esconde. Senhor, por quê? Por que pessoas desapontam a nós quando recebem sementes com amor, com esperança, sementes de confiança, e ali as pessoas mudam o olhar e permitem ter acesso àquilo que jamais deveria chegar aos vossos corações. A palavra do Senhor é clara em dizer que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas eu também darai nerei. O Senhor me colocou no coração a palavra que está em Gálatas 6, versículo 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Que nesta madrugada o Senhor esteja tocando cada mente e coração, dando a oportunidade do arrependimento daqueles que foram ingratos, daqueles que se valeram de confiança, sentimento, amor, carinho, de momentos até de cura, de abraços, quando estavam sendo traídos, porque o Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Todos nós somos testados em nossa integridade. Todos nós passamos por vales. E o Senhor nos sonda a cada instante, porque não basta dizer Deus, Deus, Deus. Creio em Cristo, sou cristão. Acredito no Senhor, leio a Bíblia. Ah, Jesus, até o diabo diz isso. Senhor, se tenho algum direito na terra de pedir a Ti e ser ouvida, eu te peço, Pai, que nesta madrugada
o Senhor esteja sondando cada pessoa, de maneira a não escapar nada, 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 nada. E assim, o Senhor possa trazer à memória de cada um o que viveram nos últimos tempos. Quais foram as alegrias, as mãos estendidas? Quais foram as palavras de sabedoria, conforto, consolo? Quais foram as pessoas que o Senhor utilizou para abençoar cada um de nós? E nesse instante, o Senhor traga à memória tudo aquilo que foi necessário até o dia 1º de janeiro de 2026. Deus, em teu nome, repreendo todo o mal. Peço perdão pelos meus erros, minhas falhas, e também perdoo aqueles que traíram a minha confiança. Perdoo aqueles que se valeram de palavras não verdadeiras para justificar as suas atitudes desonrosas. Porque quem sou eu diante do Senhor? É o Senhor que julgará os bons e os maus. É o Senhor que esteve em mesas em que eu não estive presente, mas fui o motivo da conversa. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, quando pedimos justiça, a justiça primeiro vem para quem vos pede. Muitos que pedem justiça estão com as suas vestes sujas, com atitudes vergonhosas, e ali são os primeiros a serem pesados na balança. Mas eu não temo este pedido. E no início deste novo ano, eu peço com zelo, cuidado e firmeza a tua balança de justiça, para pesar os bons e os maus, separar os joios e os trigos, separar aqueles que merecem honra e separar aqueles que têm sido motivo de desonra para o Senhor. Porque quando as pessoas intentam contra as nossas vidas, filhos amados das quais o Senhor se compraz, é o Senhor que toma as nossas dores, decepções, as situações que afligem o nosso eu. Senhor, em o nome de Jesus, eu agora repreendo todo o mal, repreendo toda a palavra ao contrária, repreendo toda inveja, todo ódio, repreendo toda a palavra de morte, de separação, dissensão e dor. Repreendo toda miséria, toda fome. Repreendo toda doença. Repreendo as obras de ocultismo. Repreendo as traições. Repreendo as injustiças. Repreendo tudo aquilo que envergonha ao teu nome, Pai. Senhor, em o nome de Jesus, a minha oração perturba muitas vidas, vidas que estão na escuridão, mas de alguma maneira brotam esperança para que haja consciência e o aceitar do Senhor na vida daqueles que eram sepulcro caiado, poço de mentiras, inveja, traições. Senhor, a tua palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e eu creio.
Eu creio em o nome de Jesus, na presença do Espírito Santo, que o Senhor já está movimentando a terra para nos favorecer, porque escolhidos não têm escolhas. E quem é escolhido por Deus não teme o plantio e também não teme a colheita. Ah, Jesus, enche-nos, Senhor, da tua sabedoria. Muda o nosso caráter para um caráter forjado pelo Senhor. Nos faça, Senhor, ser bênção no lugar que querem maldições. Em o nome de Jesus, eu sei que o céu está aberto para nos abençoar, para nos galardoar, porque muitos educadores financeiros, políticos, entendidos, cientistas, disseram que o ano de 2026 seria de uma grande desgraça, mas Deus é fiel. E aqueles que confiam no Senhor não se desapontarão, não serão atingidos, não terão a sua mesa em miséria, não terão a sua vida e a sua família em doenças, pestes ou pragas. Não terão vidas destruídas pelo devorador, cortador, migrador, gafanhoto. É o Senhor que nos fará ser farol em meio à escuridão deste mundo tenebroso e também nos fará contramão da direção do mundo para mostrar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, quem é o nosso supridor, quem é o eterno. Taraba antigácias, mintriquiaçou barabadai desi. Jesus, perdoa, Senhor, aqueles que não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Senhor, aqueles que têm traído ao Senhor quando se voltam contra nós. Perdoa, Senhor, aqueles que estão incentivando destruições e dores, contendas, discórdias, mentiras, calúnias, injúrias, difamações, porque é o Senhor que tudo sabe, tudo vê, nada fica desapercebido ao Senhor. E é o Senhor que traz à existência a revelação das coisas que estão escondidas, porque Tu és Deus, Pai. Eu te amo, Jesus. Tu és a força da minha vida, o ar que eu respiro. E enquanto eu tiver vida, estarei falando do Senhor, porque eu sei qual é o meu propósito na terra, mesmo tendo as minhas fragilidades, as nossas dúvidas internas, porque somos falhos e pecadores. É o Senhor que deposita confiança no meu coração, as palavras de vida eterna, para caminharmos, levando salvação. Deus, sonda cada um de nós, Pai. Muitos estão repousando, outros estão preocupados, outros estão temerosos por decisões que tomaram. Outros estão pedindo uma chance de estar vivo, recebendo medicamento para curar da doença que nesse momento está sofrendo. Mas estou aqui, Pai, clamando por pessoas que não conheço, por pessoas que a internet não poderia fazer com que a minha voz chegasse em fé a elas. Mas Deus é tão bom, que tem soprado o canal nos 4 cantos desta terra.
O canal Clamor da Madrugada não é um canal que está sendo levado a palavra para ganhar dinheiro, mas é para ganhar vidas ao Senhor, para levar esperança àquele que está desesperado, para levar a consciência na palavra àqueles que estão com a cabeça perdida, com pessoas que estão colocando o certo pelo incerto, pessoas que tinham uma boa intenção e passaram a ter um sentimento ruim que Deus não aprova. Pai, em o nome de Jesus, coloca os teus anjos, sentinelas, os guardiões, os guerreiros, os valentes, para pelejar em meu favor, em favor da minha família, porque o diabo é um perdedor para toda a eternidade falido, que tem tentado destruir famílias no planeta. O diabo é um perdedor solitário, mas ele é persistente e tem tentado contra vidas de jovens, adultos, idosos, crianças, para não permitir que o propósito do Senhor se cumpra na vida de cada um. Mas Deus é fiel e poderoso e fará infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E o melhor de tudo é que não devemos nos justificar, porque quem nos justifica é o Senhor. E eu dou graças a Deus por tudo, porque temos saúde, temos família, temos alimento, temos vestimenta, temos dignidade. E assim seguiremos, porque o Senhor já está nos galardoando com vitória. Que a nossa fé esteja sendo elevada aos céus. Que a nossa proteção esteja sendo triplicada. Que a nossa fé esteja sendo edificada na palavra a 30, 60, 90 e a 1000. E que o nome do Senhor seja exaltado através das vitórias que o Senhor nos concederá. Senhor, caminha conosco. Cada um tem o livre-arbítrio para seguir o caminho que desejar. Mas jamais, jamais, eu, tua filha, direi coisas para direcionar pessoas ao matador. Porque o mundo tem feito isso. Engano, mentira, ganância, destruição, resultando em dores. Porque a mentira vem do diabo. E quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos de Satanás. Mas quando nós falamos a verdade, temos dignidade, temos zelo por Deus, o Senhor nos galardoa. E a cada vez mais somos diferenciados na terra. E eu sei que isso causa inveja. Mas que sejamos inspiração, Senhor. O que eu peço é que o Senhor esteja tocando, transformando a inveja em inspiração. Pai, em o nome de Jesus, troca a inveja, o olho. Troca, Senhor, esse despeito, esse espírito de inferioridade por orgulho, por inspiração, Pai. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria, e é verdade. Alguns têm trocado aquilo que o Senhor tem dado por migalhas. E essas migalhas não formarão um pão inteiro para se alimentar. Mas as nossas escolhas, quando são pautadas no nosso ego, na nossa vaidade, na nossa ignorância, nós sofremos pelas consequências das nossas atitudes. Mas até assim,
somos abençoados porque aprendemos uma lição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que nos faça ter mais certeza da fé inabalável que devemos ter à caminhada da vida, para que os nossos filhos tenham feitos maiores do que os nossos. E para aqueles que não têm filhos físicos, mas têm filhos espirituais, que sejamos uma bênção na vida do próximo. É o que eu declaro em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus.